Obrigado, Pedro. Bom, gente, que responsabilidade, né? Vim logo depois do Pini. Imagino que vocês já estivessem aqui, escutaram um pouquinho do que o Pini falou. Eu, do BTG, eu tenho uma carreira muito parecida com o que o Pini citou. Eu comecei no banco como trainee. Eu não queria mercado financeiro. Na verdade, tudo que eu não queria era entrar no mercado financeiro. E foi o único programa de trainee que eu passei, então eu fui para o banco por isso. E aí, dentro do banco, você acaba se descobrindo e encontrando bastante horizonte, bastante lugar para onde ir. Hoje, lá no banco, eu estou dentro de uma célula de Equity Research, mas não é o Equity Research igual o da ISA, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. A gente tem dentro do banco uma célula de Equity Research que fundamenta basicamente todos os produtos do banco, e é isso que eu faço especificamente. E, enfim, obviamente, durante a conversa aqui com a Isa, com o Paulo e com o Marco, a gente vai conversando sobre isso. Bom, para já dar um pouco do cheiro aqui, do gosto, né? Acho que já para começar um pouco do nosso bate-papo com você, Isa, o que é seu site, né? Como é que as pessoas entram no seu site, o que elas efetivamente fazem lá? Enfim, eu acho que se você conseguir dar um pouco de cor em relação a isso aqui para a gente, obviamente para a plateia, seria muito bom. Tá bom. Bom, gente, obrigada, bom dia para todos, um prazer estar aqui. Só para passar um pouquinho da minha história, né? Eu estou no Bank of America vai fazer 15 anos em agosto desse ano. Eu comecei lá como estagiária. Então, fiz minha carreira inteira em research. Antes disso, eu tinha estagiado um ano e pouco no Credit Suisse, também em research. E também caí um pouco nessa área meio sem querer, né? Assim, eu fiz administração na GV. Na minha época, o mercado financeiro era uma coisa em voga, assim como consultoria, etc. Eu não sabia muito o que eu queria. A única coisa que eu sabia é que eu gostava bastante de número e gostava de estudar e de me aprofundar. Então, eu acabei, na época do estágio, começando a prestar alguns processos seletivos de banco, daí passei no do Credit Suisse, e a área foi o pessoal do RH do banco, na verdade, que me alocou. Então, eu não escolhi, mas eu acho que o que me prendeu nesse tempo todo, né, fazendo research, acho que todo mundo, né, me pergunta como que eu faço a mesma coisa há tanto tempo. Eu acho que, na verdade, a gente acaba não fazendo a mesma coisa, né? Acho que a gente nunca acha que eu já sabe tudo ou já, putz, não tem mais nada para aprender. Eu acho que o que é legal do sell-side, aí vou explicar para vocês um pouquinho o que eu entendo do sell-side, é que você está sempre aprendendo, né? O que a gente faz como um analista de research, né? Eu, por exemplo, dentro do banco, cubro os setores de agronegócio, alimentos e bebidas. Então, empresas como Ambev, JBS, Cosan, São Martinho. E o objetivo da gente é ter uma opinião sobre essas ações, né? Ou seja, é para comprar, é para vender, ou tem um rating intermediário que é neutro, né? Que é basicamente você acha que o papel vai performar ali em linha com a bolsa, e recomendar essas ações, né, essas opiniões dessas ações para o buy side, né? Por exemplo, para o Paulo, que faz um setor diferente do meu, mas que está no lado do buy side, ou seja, a gente efetivamente não vende nada ou não opera essas ações. O nosso papel é trazer discussões, trazer argumentos do porquê que a gente acha que uma ação está cara ou barata, né? E a gente faz isso usando diversas ferramentas e diversas maneiras de analisar uma empresa, né? Você tanto tem que levar em consideração o cenário macro que essa empresa está inserida, o contexto do setor, né? Ou seja, como tá as principais variáveis desse setor, seja o preço da commodity, a competição, a inovação, como a tecnologia está mudando isso, mudança. Acho que a gente mora num país, como vocês sabem, né, super volátil em termos de taxa de câmbio, mudanças tributárias. Então, tem que ser meio advogado em alguns momentos. E vai entrando cada vez mais no micro, né, que como a empresa está performando, quais são as expectativas de crescimento para frente, e você traduz todas essas discussões num modelo de valuation, né, que eu imagino que muitos de vocês aí já tenham tido algum tipo de estudo ou contato, enfim, que basicamente é a gente projetar
a receita, o lucro, o fluxo de caixa dessas empresas e fazer um modelo de valuation que você consiga chegar no valor justo dessa ação e discutir se ela está cara ou barata. E a gente faz isso numa forma de um relatório, né? A gente formaliza essa nossa opinião num relatório de research, que assim, pode ser sobre uma revisão de estimativa ou pode ser sobre uma fusão que a empresa fez, enfim, se a gente escreve relatório sobre vários assuntos, sempre para dizer qual é a nossa opinião e tentar trazer algum tipo de insight, de discussão para ajudar o buy side a tomar uma decisão de fato, né? E eu acho que o que é interessante do sell side é que você sempre está aprendendo, assim, né? A gente está vendo hoje um exemplo claro. A gente está num ciclo econômico muito diferente do que a gente estava há 2, 3 anos atrás, onde o acesso a capital das empresas é muito restrito, onde elas estão tendo que lidar com um problema de, muitas vezes, endividamento alto, falta de liquidez. E aí, né? O que elas vão fazer? Qual que é o impacto disso? Ela tem empresa pedindo RJ, né? Assim, como que isso muda o cenário competitivo? Então, acho que o que é interessante de fazer isso é que você está sempre, de fato, aprendendo. Mas vou deixar eles falarem também um pouquinho. É isso. Acho que esse é o ponto, né, Isa? Enquanto o equity research focado no sell side, obviamente, ele acaba tendo um tipo de foco. O outro lado da mesa, que é o lado da mesa do Paulo, ele tem um outro tipo de foco, né? E aí, Paulo, você consegue dar uma aula para a gente? Acho que você consegue falar melhor, muito melhor do que eu sobre isso. Legal. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Falar um pouco da minha história também. Eu estou no mercado há 20 anos. Eu fiz engenharia mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu entrei no mercado também num processo de trainee como estagiário do Banco Santander, onde eu passei por várias áreas e a última área que eu passei depois de algum tempo foi a área de análise de empresas do buy side já, da Asset do Banco Santander. E adorei, gostei muito, apesar de não ter estudado isso, né, na faculdade. E continuei lá um tempo, depois eu fui para uma outra Asset independente. E há 12 anos atrás, eu e mais alguns sócios fundamos a Apex, né, que é uma gestora independente focada em ações. Então, a gente tem 3 estratégias, long only, long biased e long and short, um time de investimentos e o nosso time hoje de investimentos são aproximadamente 20 pessoas, onde metade delas são analistas ou economistas. A gente também acha que o cenário macroeconômico é bem importante aí para a tomada de decisão em ações. E falando um pouco de buy side, né, e sell side, eu acho que o trabalho ele tem várias similaridades e algumas diferenças. Então, tudo que a Isa colocou aqui sobre análise de empresa, modelo de valuation, entender se uma ação está cara ou se está barato, a gente também faz isso dentro de casa. Então, a gente tem cada analista responsável pelos seus setores, nós temos modelos, projeções, entender para onde a gente imagina que vai, né, a receita daquela empresa, a margem, a geração de caixa e qual que é o valor justo que essa empresa deveria ter dado a nossa taxa de desconto. Mas, além disso, eu acho que uma diferença para o sell side, talvez o buy side tenha mais sorte ainda, porque consegue conversar com o sell side, que são pessoas muito capacitadas, né? E de vários bancos e empresas do mundo todo. Então, além da nossa análise própria, a gente consegue discutir e pegar informações também com o sell side, que é algo que ajuda muito. E o objetivo final do buy side é fazer um modelo, entender aquela empresa profundamente, então estudar o máximo possível, né, aquele setor, aquela empresa, se tornar realmente um especialista. E para isso significa a planilha, o estudo dentro do escritório, mas também a visita às empresas, visita aos concorrentes, várias reuniões com executivos, com clientes, com fornecedores. Então, é muito uma análise investigativa também, né? Procurar várias coisas e não só a planilha, para tentar uma informação ou chegar num mosaico, numa informação diferenciada. Porque quando a gente olha na nossa indústria, que é muito competitiva e com pessoas muito competentes, né? Tem várias assets no Brasil, vários analistas muito bons,
O diferencial pode ser um pequeno detalhe de um input do modelo. Então, o modelo acaba sendo até uma commodity, né? Não sei se vocês já tiveram essa matéria na faculdade, ou vão ter, ou vão aprender. Isso todo mundo consegue fazer. O que vai diferenciar um resultado bom de um resultado ruim é aquilo que você coloca dentro do modelo. E para colocar os inputs corretos é necessário muito tempo, né? Gastar muita sola de sapato, estudar muito, conversar com muita gente. Então, o buy-side tem esse lado e o objetivo final do buy-side é entregar uma recomendação que seja uma cota para o cliente final, né? Então, o cliente compra o fundo da Apex, ele quer ter um retorno acima do benchmark daquele fundo, ou do Ibovespa, ou do CDI, ou de algum índice de inflação, dependendo qual for o comparativo. Então, no buy-side, o analista ele faz todo o trabalho do sell-side e ele também é um analista gestor, porque no final ele tem que ter a recomendação, né? E essa recomendação ele tem que acertar mais do que errar ao longo de um ano, porque o business só existe, né, no buy-side. A gente só consegue performar ou performar melhor do que o benchmark se a gente acertar mais do que errar nas recomendações. Então, é isso. Ótimos pontos, Paulo. Eu acho que, pegando um pouco da tua experiência, da experiência da Isa, que foi basicamente sell-side, a sua basicamente buy-side, a gente tem uma terceira pessoa aqui que passou pelos dois lados, que é o Marco. Eu acho que você ficou com um trabalho mais difícil, Marco, de falar no final, mas se você conseguir casar um pouco desses dois pontos e de quais as particularidades, diferenças, até diferenças no dia a dia dentro do trabalho que você vê e que você acha que, enfim, pode ajudar a nossa audiência, eu acho que é bem legal trazer aqui também. Beleza, Vitor. Primeiro, bom dia, geração Z. Você fala que um jovem da geração X, descobri isso agora no Uber. Eu estava com medo de ser boomer, né? Então fiquei feliz de ser geração X. Preciso dar um Google aí para ver o que é a minha idade, mais ou menos. Agora já é chat GPT, agora não é mais Google, não. Exato. Está vendo como eu estou atrasado? Mas, assim, o curioso, gente, é que... Bom, acho que eu sou o decano aqui da nossa mesa, então... Eu sou... Ano que vem eu completo 30 anos de mercado, né? Então, eu sou da geração Plano Real. Daquele pessoal que entrou com o Plano Real... Quando os bancos de investimento vieram para o Brasil, começou a abrir bastante a área, começou a mudar os paradigmas de fazer o research, né, o sell-side, na época, quando eu comecei numa consultoria. E, basicamente, construí a minha carreira em dois grandes business, dois grandes negócios do sell-side, como head de uma corretora, por quase 16 anos. Então, corretora que hoje pertence ao grupo BTG, né, já foi meio que incorporou todo esse processo. E tive a oportunidade de trabalhar com muitos jovens, como vocês também, curiosos, também, como eu também fui um dia, e fazer essa troca, né, entre o aprendizado que eu tinha, com a experiência deles me trazerem as tecnologias novas que os jovens trazem, né? E foi muito interessante isso aí, essa evolução. Então, vocês têm que entender o seguinte: claro que os profissionais vão aprender, mas vocês também vão carregar coisas legais para esses profissionais, entendeu? Tem esse espírito aberto, bacana de aprendizado. O que eu digo para vocês em relação às diferenças de ver a experiência da Isabel de sell-side, do Paulo com buy-side e eu dos dois lados? Como eu falei, eu fiquei 16 anos como head de sell-side, né, trabalhando com essa parte de pesquisa, a diferenciação em pesquisa, principalmente com small caps. E o que a gente aprendeu lá atrás? Era gastar sola de sapato, visitando empresa, e planilha de Excel. Então, essa era o nosso grande... a grande diferença que a gente podia fazer é ter um bom input, é o famoso trash in, trash out. No modelo aceita qualquer coisa. Se você não faz uma boa pesquisa, se você não faz um bom cruzamento de estudos, o seu modelo matemático, o modelo de evaluation, vai ser uma coisa, vai ser um número lá. Para ele ser bom, vai muito do que o Paulo falou, vai muito na base do estudo. E a minha geração, basicamente, fazia isso. Visitava empresa, ia assembleia, viajava... Chão de fábrica mesmo. E a outra parte de experiência foi no buy-side, num grande fundo de pensão, em Brasília, eu posso até falar aqui, a FUNCEF, em que eu aprendi o outro lado, que eu acho que essa é a diferença, Isabela. A questão é que o trabalho essencialmente é o mesmo. O psicológico é um pouco diferente. Quando você parte para a parte do tomada de decisão e compra efetivamente, toda aquela parte de técnica que você aprendeu e tudo mais, ela vem com conteúdo acima, que é
o emocional. Quando o mercado está acionando o circuit break é muito bonito, né, de ouvir, da filme, da livro, bacana, mas quando você está passando por aquilo, é o famoso, você tem uma tese de investimento, você confia naquela tese de investimento, aí o seu gestor vira para você, o papel está caindo 11%, 12%, 13%. Você não acredita na tese? Vamos comprar mais? E aí você meio que fala, vou pegar a faca caindo? A famosa expressão que a gente usa, né? Pegar a faca caindo. Não é muito aconselhável pegar a faca caindo, tá, gente? Isso aí eu falo para todos vocês. O emocional, você confia na sua tese, mas você não fez um bom valuation? Você não conversou com o sell side? Conversou com a Isabela? Não trocou ideia? Não fez um valuation muito bom? O papel está caindo 12%. Aquilo está devorando a cota. Aquilo está destruindo o fundo. Aquilo vai virar e-mail de participante bravo. E fundo de pensão, os caras são bravos mesmo. Você está mexendo com a aposentadoria das pessoas no fim do dia. Então, muita responsabilidade. E esse é que eu acho que é a diferença do buy side para o sell side, basicamente, Vitor. Esse emocional para não se deixar ser levado pelo ambiente, pelo environment, que está muito negativo. E uma coisa que eu acho que é a terceira parte desse suco de sell side com buy side é que as metodologias de análise estão mudando muito, a forma de pesquisa, a forma de tirar o viés, tirar o nosso lado, toda a nossa... Imagina, tirar 30 anos de experiência de uma decisão, tomar decisão. Hoje, o que mais cresce no mercado são sistêmicos, que, em tese, pode ser uma ameaça para os discricionários, mas é o que mais cresce no mercado. Mas, se eu fosse dar uma dica para vocês, se vocês puderem começar com aquela parte da arte, que é entender o ativo que vocês estão estudando, saber como avaliar esse ativo, e depois aprender um pouco mais sobre a pesquisa, eu acho que hoje tem muito a ver com linguagem de programação, ciência de dados, faz muito parte da formação hoje desse novo perfil de analista. Hoje vocês vão falar de coisas como fatores de investimento, factor invest, né? Coisas desse tipo são muito comuns. Então, você está tentando tirar a parte do viés, do pessoal, do humano, e tentando trazer uma coisa mais de sistema, entendeu? E, para encerrar, eu acho que eu diria assim, 3 coisas que eu aprendi no buy side. Não perder dinheiro, ficar acima do custo de capital, entendeu? E retornos consistentes são melhores que aqueles auto-performance. E a quarta coisa, desculpa, não esqueci das 3 primeiras. Obrigado. Não, ótimos pontos, Marco. Acho que a explicação ela foi bem ampla, e logo no final da tua fala, você tocou num ponto que eu acho que talvez seja o mais relevante para a nossa audiência hoje, que é em relação a hard skill, soft skill, para, de fato, entrar no mercado, né? Nós 4 já estivemos sentados ali onde o pessoal está, e obviamente que quando você está sentado na plateia, você sempre fica com uma dúvida do, poxa, beleza, o que vocês estão falando é legal pra caramba, é bonito, eu já tenho interesse porque eu já estou sentado aqui, mas o que de fato eu preciso fazer? E essa tangibilização desses passos, ela nem sempre é muito simples, e às vezes acaba sendo até tão complexa porque envolve também um emocional, às vezes de fim de faculdade, que também não é simples. Começando, e aí eu vou passar a palavra depois para o Paulo, mas falando um pouco do BTG e do que a gente olha no BTG, e de fato cada empresa tem a sua cultura e tem os seus prós e contras. Muitas vezes o que é pró numa empresa pode ser contra em outra, ou numa asset, por exemplo, ou numa corretora. Mas no banco, de fato, o que o Pini falou aqui é o que a gente olha muito. O cultural no banco ele é muito mais importante do que o aspecto técnico. Então, quando a gente vê pessoas que, de fato... Eu não gosto de usar essa palavra porque é bem clichê, mas que são hard work, hands-on, que pegam, não tem medo de... Poxa, vou até ser um pouco indiscreto, desculpa o francês, mas de colocar a mão na merda mesmo ali e fazer o trabalho acontecer, isso a gente dá muito valor, porque a gente entende que, no longo prazo, essas pessoas elas tendem a ser vencedoras e elas tendem a ganhar. É óbvio que existe, e não necessariamente as pessoas que mais trabalham são as pessoas mais bem-sucedidas, mas eu acho que é inegável que existe uma correlação aqui. E quando a gente fala disso, eu acho que no BTG a gente dá um valor muito grande para horas trabalhadas versus o tempo que a pessoa já está no cargo. E aí, Paulo, enfim, eu estou falando de um banco, de uma perspectiva da asset também, acho que tem algumas diferenças aqui, né? E similaridades, obviamente.
eu acho que tem várias similaridades, porque a gente compartilha de vários valores que você mencionou aqui. Então, o trabalho duro, a parte emocional, que foi comentado aqui, é muito importante também, né? O que a gente olha, o que a gente entende na nossa cultura, eu acho que diferente de um grande banco, de uma grande instituição, é que uma asset ou uma asset independente é um ambiente menor, né? Então, hoje nós somos 30 pessoas no total, então é um ambiente pequeno, que não tem cargo, não tem hierarquia, é muito horizontal, todo mundo faz tudo. E isso é uma grande oportunidade para quem ingressa num ambiente como esse, como é o caso de vocês. Então, a gente tem alguns analistas que foram nossos estagiários, então eles aprenderam, né, e de alguma maneira foram moldados na nossa cultura e muito rapidamente hoje já ajudam, discutem, dão ideias de investimento. Então, é um ambiente muito horizontal, onde a gente valoriza muito o trabalho duro e aguentar, né, aguentar a pressão, porque como foi colocado aí pelo Marco, não é fácil perder dinheiro, ter uma recomendação errada e estar com a cabeça erguida no outro dia fazendo o trabalho ou trabalhando ainda mais para tentar recuperar aquele investimento ruim com novas recomendações positivas. E quando a gente está falando, a gente falou de asset, de um grande banco que é focado basicamente na América Latina, mas poxa, Isa, a gente pode falar também um pouco aqui em relação de um banco que é de nível global, né? Então, quando você tem um banco de um nível global, obviamente essa cultura ela tem que se adaptar às suas diferentes localidades e diferentes objetivos também. A gente estava conversando antes aqui em relação ao processo de aquisição do Merrill Lynch, como que isso funcionou. Você estava lá nessa época. Então, enfim, acho que também tem algumas diferenças aqui, né? Eu acho que os tamanhos, né, como o Paulo falou, são bem diferentes. Isso traz algumas questões, né? Eu acho que ao longo desses anos todos, a parte de work-life balance foi mudando, né? Eu acho que a pandemia trouxe algumas mudanças importantes sobre a própria história do home office e tudo. Obviamente, o trabalho presencial, e eu vejo muito valor no trabalho presencial, mas você criou um pouco mais de flexibilidade em relação a isso. Mas eu acho que, no fim, a essência é um pouco a mesma, né? Eu acho que, para você ser bem-sucedido, não só em banco, mas em qualquer empresa que você vá trabalhar, qualquer coisa que você vai escolher fazer, né? Eu sou filho, por exemplo, de arquiteto, que não tem nada a ver com o que eu faço. E você só vai para frente a hora que você realmente senta para trabalhar e busca a excelência naquilo que você faz. Eu acho que uma habilidade, né, e uma coisa que acho que tanto do sell side como do buy side, mas acho no sell side super importante, fora o técnico, que é o people skills, né, ou seja, a habilidade de você se relacionar, porque afinal de contas é uma área que você se relaciona com o buy side, né, com pessoas que são seus clientes, você se relaciona com o management das empresas. Num banco global que você se relaciona com os analistas que estão sentados, que fazem o mesmo setor que você, mas que estão sentados nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. E porque, assim, como o Paulo falou no começo, você só vai fomentando aquela sua ideia, aquele seu a recomendação de uma empresa, aquela sua tese de investimento, a hora que você troca ideia também, né? Assim, acho que a cada reunião que a gente tem com algum investidor, você sai dali do mesmo jeito que ele falou, que a gente acaba trazendo algumas coisas, a gente aprende muito com o investidor, né? O cara está olhando a coisa de uma outra maneira, teve uma reunião com uma pessoa diferente. Então, assim, você, ao longo da carreira do sell side, cada vez mais eu passo, por exemplo, menos tempo no Excel, no relatório, e muito mais tempo conversando, né? Então, acho que a ideia de que qualquer um dos lados é uma carreira super analítica, na frente do computador e aí encerrou, acho que não é bem verdade, né? Acho que o desafio, inclusive, dessa carreira é lidar com várias coisas. É você ser uma pessoa que consegue se relacionar, que é analítica, que tem um emocional que consiga
viver bem no buy side, ou no próprio sell side, mas é diferente. Então, acho que essas são... E você sempre ter curiosidade e vontade de aprender. Então, acho que é isso. Não, legal. Marco, e você? Olha, eu acho que assim, nessa questão, até ficando mais a questão, acho que dos skills, dessas habilidades, acho que a Isabela foi muito feliz que ela tocou. Essa sua capacidade de se relacionar, né, com todas as partes, seus colegas, seus clientes, eventualmente as empresas, saber como tirar das empresas. Então, essas habilidades realmente sociais são muito importantes. Eu conheci muitos profissionais, isso é até legal, que eram verdadeiros gênios assim, das contas. Caras que, sabe, faziam valuation praticamente no HP12C. Os caras muito bons, só que uma carreira não andou tanto. Não sabiam realmente como contar essa história para frente para o investidor. Como sell side, por exemplo, você tem que saber contar histórias, né? Boas histórias, estudar e saber transmitir para o buy side uma confiança do que vale a pena o investimento, que você é um bom advisor. E muitas vezes a gente percebia essa dificuldade, a pessoa travar. Então, essas habilidades sociais que a Isabela tocou é muito importante. Mas eu acho que também uma coisa muito importante me se tocar na questão do hard work, né, do cara que se dedica um pouco mais, que faz a diferença trabalhando, que é verdade. Eu penso assim, que normalmente se tem um recurso que não volta, que não tem recuperação, é o tempo. Dinheiro você perde, você ganha, saúde e a medicina avança. A única coisa que você realmente perde na vida, se não faz um bom investimento dele, é o tempo. Entendeu? Então, eu acho que vocês têm que investir muito bem o tempo de vocês enquanto jovens. Eu sou um cara que, como eu te falei, já estou na geração de, digamos assim, 30 anos de mercado. Cada vez eu tenho que sentar e aprender, fazer um curso novo, e não é tão fácil. Mas você sabe que você aprendeu, você viveu, ok. Mas tem coisas que você tem mais dificuldade, porque o corpo já não tem a mesma dinâmica. Então, o que vocês têm agora é muita energia, muito gás para queimar. Então, usem bem esse tempo de vocês. Usem para aprender. Como eu te falei, o mercado ele tem os seus modismos, ok. Mas tem as suas essências. E a essência, no fim do dia, é o cliente ganhar dinheiro, né? Ficar acima do custo de oportunidade, que o Paulo pode falar bem isso, que essa parte eu vi também, Paulo, que é a dificuldade da cota. Né? No fim do dia, você quer ver se a cota ficou para cima ou ficou para baixo. Isso é o que pesa no lado do buy side. E como sell side, a Isabela tocou um ponto assim, sensacional, que é o que me apaixonou pela área quando eu entrei, que eu sou da administração, né? Então eu já era apaixonado por empresas. Mas o que me fez me apaixonar foi conhecer o chão de fábrica, foi aprender. Foi aprender assim, a quantidade, não era só finance, não era só marketing, não era só gestão. Entendeu? Então eu tive que aprender tudo aquilo que era teoria na faculdade, e eu vi na prática, e conheci caras assim, as várias emoções que eu tive. Eu li sobre Pacifico Paoli, José Galó na faculdade, e eu estava, de repente, no fim de uma reunião, conversando com os caras. Você entendeu? Um dia eu estava, vocês não vão saber o que é isso, mas sabe os antigos? Mapping. Tinha uma loja chamada Mapping, em São Paulo, Casa Ângulo. E o Pacifico Paoli, que foi o cara que praticamente mudou a história aí da indústria automobilística, né? Ele foi para a Casa Ângulo no final da Casa Ângulo já. E eu estava numa entrevista com a RI, de repente bati na porta do Pacifico Paoli, entrou, me cumprimentou. Eu, como estudante, assim como vocês, fiquei... Vocês têm os caras que vocês, né? Então, você imagina, essa coisa que essa profissão me deu é impagável, assim. Não há bônus, não há salário que tem. Foi a possibilidade de ter uma capacidade intelectual de conversar com qualquer um, de ter assuntos, de ter entendimento das coisas. Então, eu acho que é uma carreira apaixonante. Tanto como sell side, como buy side, tem o seu charme, eu voltei a ser sell side. 3/4 da minha carreira foi sell side, uma parte apaixonante como buy side, mas esses skills têm as questões pessoais, mas vão atrás das partes técnicas, que isso é para todo mundo. Não, legal, Marco. E até a gente aprofundando um pouco mais nesse tema, nessa conversa de hard, soft skill, né? E acho que a gente falou bastante dos soft skills. O hard skill, que é a outra parte, que é talvez a parte que, principalmente no começo da carreira, você acaba sendo um pouco mais cobrado. É obviamente que o soft skill ele também é relevante durante toda a carreira, mas no começo o hard skill ele também é esperado que exista. E o nosso mercado ele está se transformando absurdamente, muito rapidamente, né? A gente tem um estagiário lá na área e ele nunca usou um HP12C. Na faculdade dele ele não usa HP12C.
E a faculdade dele também, deve ter um pessoal aqui do INSPER, né? Eles vão conseguir falar melhor do que eu, mas quando eu fiz faculdade, você ainda não usava computador em sala de aula, né? E hoje já se usa o Excel diretamente na sala de aula, e muita gente também já usa o ChatGPT para fazer os exercícios. Então, isso tudo sugere uma dinâmica e uma mudança muito rápida do nosso mercado. Tem um relatório que a gente faz lá no banco, que é um relatório que basicamente mensura os flows de dinheiro nos Estados Unidos, principalmente. Quando a gente mensura Nasdaq, a Bolsa de Nova York, que são as principais bolsas dos Estados Unidos, e também Chicago, que é uma de derivativos, o mercado americano ele tem um fluxo de 7,7 trilhões, teve 7,7 trilhões em fevereiro. Desses 7,7 trilhões, 32% foram flows de ETF, que é um valor muito mais relevante do que era no passado. Quando a gente fala disso aqui, eu ligo diretamente com o que o Marco puxou, que é investimento sistemático, que é um investimento também muito mais interligado, ou talvez menos dependente de decisões discricionárias. E recentemente, lá no banco, a gente tem conversado muito sobre isso, para onde ir, o que fazer, como é que a gente consegue, de alguma forma, estar na vanguarda disso, aproveitar as oportunidades que estão, porque, por mais que o Musk fale, etc., a gente tem um pouco de visão de que isso não tem como parar. Acho que é um desenvolvimento que está acontecendo e vai continuar acontecendo. Então, enfim, Marco, como você puxou esse tema, e até na nossa reunião prévia você também puxou esse tema, e que eu acho muito relevante, como é que vocês têm visto, o que vocês na Mirai têm feito, quando você olha para uma nova contratação, e aí você olha naquele currículo e o cara fala lá, pô, eu sei programar em Python, o quanto isso te chama atenção ou não chama atenção, enfim, todos esses pontos aqui, né, são bastantes partes móveis, mas eu acho que é legal a gente falar um pouquinho também desse tema. Perfeito. Eu estava outro dia, tem uma associação dos analistas que chama PIMEC, e tinha uma vaga lá, uma vaga para analista 1, acho que não para estagiário, eu não lembro. Eu fui ver a vaga, eu não tinha os skills para a vaga, com 30 anos de mercado. Tem que saber, Python, não sei o que, programação em R. Resumo, é o mundo como ele é hoje. O meu valor talvez seja a experiência, né? O saber sofrer. Mas o Factor Investor, eu acho que tem muita construção. O Factor Investor parece uma coisa nova, não é. Não é. Eu sou da geração do stock pick, né? A gente era formado nos caras que tem que ir lá encontrar a famosa pepita de ouro. O papel que vai dar aquele retorno absoluto que vai, né? O Magazine Luiza do Alasca naquela época lá, né? Que fez um grande trabalho e descobriu lá com um cara muito bom. Mas o mercado está mudando, o sistemático ele é realmente diferente. O Factor Investor não é novo. Se você pegar lá, desde o Markowitz, coisas do tipo, fatores de investimento, Benjamin Graham, tem fatores de investimento. Price Book Value é um fator de investimento, só que é um fator isolado. E hoje a gente percebe claramente que todo o processo é para tirar o viés. Todo o processo é para tirar essa parte humana, que quando se assusta, corre, que é da natureza da sobrevivência. E o investimento não pode exatamente ter, entendeu? A gente sabe muito bem que, por exemplo, quais são os fatores de investimento, quais são o Factor Invest? Tem os macroeconômicos, inflação, juros, dólar, comportamento da atividade econômica, e tem os fatores mais, digamos assim, para baixo, que são perfil dos ativos, né? Se é um ativo de ações, por exemplo, crescimento, dividendo, como é que eu posso dizer assim, aquelas de valor, né? Papéis de empresas mais estáveis, de valor, que estão descontadas, quer dizer, a diferença entre preço de mercado e o valor da companhia. Então, fatores como esse. Você tem que ter modelos que rodem esses fatores e dê alocação adequada para isso daí, né? Então, tem uma série de coisas que não dá nem para falar com pouco tempo, deixar os caras falar sobre robustez, tamanho, coisas desse tipo. Mas o que é o Factor Invest? Você pode fazer o Factor Invest como uma ferramenta para o gestor chegar no final e tomar decisão baseado em tudo que o Factor Invest te traz, para a gestão ainda ser discricionária no final, o gestor tomar a decisão da alocação que está sendo sugerida, ou você pode fazer o que a gente está vendo realmente dos grandes
dos grandes fundos sistemáticos de um robô, né? Então, tem um Big Data, uma inteligência artificial, você tem um algoritmo que busca Big Data, que traz uma capacidade de processamento enorme, e a inteligência artificial executa, né, todas essas estratégias que estão no Factor Invest. E são os que mais estão tendo a porta. O que mais está crescendo. A gente tem que se discutir isso na Ásia, onde a Mirai está situada. Isso aí já praticamente dizimou uma parte, né, dos analistas, dos economistas, e você realmente mitiga risco, porque o que faz preço é risco. A gente pensa que é retorno, tá, gente? Mas é risco que faz preço, na verdade, né? É um bom manejo de risco. E na Mirai a gente está assim, olhando isso. Eu tenho até o meu assistente é um cara de programação, eu seria um cara de economia, mas hoje é o cara que tem que saber fazer, né, trabalhar com Python, R. Eu tenho até dificuldade de falar tudo isso aí, porque eu também sou um pouco old school. Mas, em linhas gerais, é isso. A gente está vendo essa mudança para o sistemático, para o Factor Invest em todas as escalas, ou seja, para o Paulo tomar decisão baseado, né, com o Factor Invest como ferramenta, ou para o ser 100% sistemático, que a gente está vendo muito também em grandes fundos sobre isso, né, porque a capacidade de processamento é muito grande. Não, com certeza, né? E Paulo, na indústria como um todo, né? Obviamente isso já tem um tempo que vem vindo, vocês olham sem dúvida nenhuma, mas mexe no modelo de negócios da indústria inteira, né? Então, enfim, como é que vocês têm visto isso na PEX? Sem dúvida, é uma tendência, né? E a gente tem olhado para isso já faz alguns anos, e tem um programador também no nosso time, e a gente tem usado mais essa questão quantitativa para nos ajudar a ser mais eficientes em coletar dados. Então, o analista que precisava imputar no modelo dele ou baixar algumas informações que levava, por exemplo, algumas horas ou alguns dias, a gente tem hoje alguns sistemas que nos trazem isso de forma automatizada em minutos. Então, a vida do analista hoje, o objetivo é deixar o maior tempo possível para a tomada de decisão, para pensar em algo diferente e não para coletar dados. Então, a coleta de dados é super relevante. A gente acredita que, no mercado brasileiro, a tomada de decisão quantitativa para ações tem o seu mercado, tem fundos que já fazem isso, mas não é o nosso negócio, né? A gente utiliza análise fundamentalista, olha o mercado, entende as empresas, e a gente usa a parte quantitativa como mais um input para nos ajudar a tomar a decisão. Não, ótimo ponto. E Isa, para passar para você também, eu acho que tem um ponto bem relevante dentro do soft skill, e na verdade eu não sei nem falar muito bem sobre isso, acho que é muito mais com você, mas como é que foi a tua carreira, esses 15, até mais um pouco aqui, né, de carreira que você tem, sendo mulher. Acho que a minoria do público aqui é mulher. A gente, pelo que a gente tinha de números de inscrição, era mais ou menos uns 40% de mulheres inscritas. Então, enfim, como é que se dá essa dinâmica também sendo mulher? Legal. Até no painel aqui a gente já vê a representação, mas acho que isso, há uns anos atrás, não teria ninguém, né? Acho que já é uma mudança que eu vi desde que eu comecei. Acho que quando eu comecei lá no Credit Suisse, na época, tinha uma analista, eu era a única estagiária mulher, e era um ambiente realmente predominantemente masculino. Ainda é, de maioria de homens, né? Mas acho que tem tido um esforço muito maior dentro das empresas, dos bancos, né? E a gente, lá no Bank of America, principalmente, tem um comitê de diversidade. Enfim, a gente tem puxado muito a história, não só do gênero, como a própria parte racial, e de diversidade também de pensamentos, né? Antigamente ficava muito estrito a uma faculdade X. Eu acho que, né, como o Paulo próprio mostrou, você contrata hoje pessoas de carreiras diferentes, de faculdades diferentes. Acho que tudo isso tem trazido uma diversidade para o ambiente que é super importante. Eu acho que existem vários desafios em ser mulher no mercado financeiro, que, de novo, graças a Deus, tem diminuído ao longo do tempo, mas é o fato de você ser uma minoria dentro de um ambiente, né? E, de novo, não é só, no meu caso, era de gênero, mas acho que existem outras situações.
Então, mesmo você adaptar o seu assunto, né, quando você está numa maioria de homens que vai falar sobre uma coisa que não é muito seu dia a dia, de você se colocar, né, eu acho que as mulheres têm um pouco mais da síndrome de impostora, né, de se duvidar um pouco mais da sua capacidade, de ser talvez um pouco menos autoconfiante, e isso te põe numa reunião, por exemplo, mais de escanteio, porque você não se sente à vontade para levantar e falar ou para impor sua opinião. Acho que o homem passa um pouco menos por isso. Então, acho que a maturidade te ajuda, né? Conforme você vai crescendo e as coisas vão mostrando que você está no caminho certo, essa autoconfiança ela vai vindo e você vai cada vez mais se colocando, se impondo e sendo respeitado, né? Então, eu acho que, a partir do momento que também começam a surgir outras mulheres na sua área, vocês vão, como grupo, né, se fortalecendo. Dentro do banco, por exemplo, a gente tem uma iniciativa que chama Power of 10. São um grupo de 10 mulheres, são vários grupos de 10 mulheres de diversas áreas que se encontram uma vez por mês, justamente para debater, trocar ideia, trocar desafios, aprender umas com as outras, né? A gente tem um capítulo dentro do Comitê de Diversidade só focado em iniciativas para as mulheres. Eu acho que cabe um pouco a organização promover isso, obviamente, mas a gente vai um pouco mais de desafio se colocando, né? Eu, nesse meio tempo, casei, tenho 2 filhas, continuo trabalhando, né? Acho que as coisas estão muito mais, hoje em dia, organizadas e a cabeça das pessoas mudou também muito em relação a isso ao longo do tempo. Não, legal, Isa, obrigado. E, bom, gente, acho que já a gente tem um tempinho aqui, obviamente, para a gente é muito mais valioso do que só expor as nossas ideias, também escutar um pouco do que vocês querem saber, né? Então, eu não sei se a organização, se vocês passam o microfone, enfim. Não sei se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, se quer perguntar alguma coisa também, fiquem super à vontade. Olá, eu sou o Luiz, muito obrigado. Quando a gente pega no início da carreira, a gente está montando uma carteira. E acredito que anos de experiência, cada medida se fica mais crítico com a sua carteira pessoal. É claro que tem a diversificação, mas gostaria de ouvir de vocês, né? O que mudou na carteira de investimento pessoal de vocês com a medida que vocês foram aprofundando, aprendendo, fazendo as análises? Acho que é um pouquinho disso. Carteira de ativos pessoal minha mesmo? Ou... Exatamente. A de vocês. Principalmente tem um olhar para fora, mas eu gostaria de ouvir a carteira pessoal de vocês. Você quer ouvir de alguém aqui específico? Ou... Não. Se puder todo mundo comentar um pouquinho. Tá bom. Bom, cara, no começo da minha carteira não tinha nada, eu não tinha dinheiro, eu, de fato, eu sabia muito pouco. Os primeiros investimentos que eu fiz, como eu falei, né, eu nunca tive uma cabeça voltada para o mercado financeiro na faculdade, então os primeiros investimentos que eu fiz, eles foram quando eu entrei no banco como trainee. Eu errei todos eles, em geral foram todas ações. Eu costumava investir também sempre que o bônus caía, então eu não tinha uma frequência de investimento. Isso me fez perder também um bom dinheiro. O bônus no banco, no BTG, ele tem algumas janelas, mas o mais relevante é em fevereiro. E a pandemia de 2020 ela foi em março. Então eu investi todo o meu bônus de 2020 em fevereiro. Eu perdi um percentual também extremamente relevante. Hoje eu estou bem mais diversificado em termos internacionais. Eu tenho basicamente 50% do meu portfólio lá fora. Gente, fica à vontade, quem quiser pegar. No meu caso, tem várias restrições para investir pela área que a gente atua. Tem várias coisas que a gente acaba não podendo comprar, ou tem que segurar mais, então isso muda um pouco o próprio que o Vitor falou em termos de frequência. Mas, como ele falou, a gente acaba errando também. Não é porque a gente está nessa que a gente sabe exatamente o que fazer com o nosso dinheiro. Eu acho que você tem o seu perfil pessoal, né, de investimento, você é mais conservador ou não. Hoje eu tenho também uma parcela fora, tem uma parcela grande de renda fixa, e ainda tem algumas coisas em ações. Eu acho que
por toda essa dinâmica, você acaba tomando alguns direcionais que duram um pouco mais, mas acho que é por aí. No meu caso específico, a parcela de ações ela está nos fundos da Apex, então eu não tenho nada além dos fundos, e ninguém da Apex tem. E então o portfólio, né, as ações que a gente seleciona é o que eu tenho na parte de ações. E o que eu aprendi ao longo desses anos é que precisa diversificar, né? Ainda mais num país como o nosso, é bom ter um pouco de tudo. Então é interessante ter ações, interessante ter, se conseguir investimentos lá fora, ter renda fixa. Então acho que a diversificação é o mais importante. Interessante essa linha aqui da diversificação, mas é engraçado, eu estou com 80% na renda fixa. Mas o ponto básico é que assim, aquela história vem lá de trás, né? Não havia todo esse investimento pessoal, essa educação financeira, mesmo para a gente não era tão... Eu investia tudo em ações, não tinha restrição, né, nos anos 90, investia tudo em ações e... Bom, perdi um bom dinheiro. E pior que eu fui para outro game também, que é o negócio de opções, quando o tal do home broker chegou. Nossa... Pensa como perder dinheiro. E aí, minha filha nasceu e aí começou a mudar as coisas. Né? Aí foi aqueles investimentos que você vai fazer casa, retaguarda para sua filha e tudo mais, sempre mais conservador, à medida, né, que os nossos filhos vão crescendo. E hoje, basicamente, eu estou bastante renda fixa, até porque o Brasil propicia, né? O que é ruim para mim, que sou da área de equity, né? Mas, assim, não tem como. Eu falei, você vai para a segurança. Então, hoje teria 80%. Eu não tenho offshore ainda, eu acho que eu tenho muita dificuldade de lidar com essa questão lá de fora. Talvez eu precise de um bom advisor, eu vou ver até aqui, pessoal, me dar essa dica. Mas é basicamente isso. Obrigado. Obrigado, cara. Ótima pergunta. Mais alguém, pessoal? Oi, bom dia. Meu nome é Vinícius, eu sou estagiário na área de Research e eu queria saber, assim, a gente vê, por exemplo, em épocas de retração econômica, como que uma Research do buy side e do sell side se posiciona em relação à escolha de ativos e como não cair nas armadilhas onde os juros estão baixos e os valuations estão assim lá no céu. Como não cair nessas armadilhas onde qualquer investimento se torna atrativo. Pergunta fácil essa. Paulo, você começa para a gente, depois Isa, você também complementa? O ex-post é fácil falar, né? Agora que o juros subiu e tudo caiu. Mas, no nosso caso, essa questão de juros aí que você comentou, por isso que a gente faz análise micro, né? Análise de empresas, está lá no dia a dia, mas olhar o macro é muito importante também. Então, quando a taxa de juros sobe, a taxa de desconto sobe e o preço das ações tem que cair tudo mais constante, ou os múltiplos têm que ser mais baixos, o upside no DCF ele é menor. Então, eu acho que a armadilha, ou como não cair nessa armadilha, está se questionando sobre o macro o tempo todo também. Os juros é mais para cima, se for mais para cima do que a gente tem hoje ou do que o mercado espera, eventualmente vai cair mais. E daí, quando você vai analisar as ações que têm um valor mais lá na frente, né, na perpetuidade, ou um duration mais longo, elas sofrem mais. As ações que o resultado e o fluxo de caixa está mais no curto prazo, elas sofrem menos por conta do juro mais alto. E, na sua primeira pergunta de um cenário recessivo, um cenário econômico mais complicado, tem várias companhias que dependem menos do cenário macroeconômico, seja porque o market share delas é muito pequeno, seja porque é um setor muito pouco penetrado no Brasil em relação ao resto do mundo, seja porque o management é muito eficiente e consegue entregar bons resultados mesmo no ambiente diverso. Então, em momentos como esse, a gente precisa procurar isso, procurar empresas que dependam menos do cenário macroeconômico, da demanda, do PIB, do vendas no varejo e mais das suas próprias iniciativas. Acho que do nosso lado do sell side é muito parecido. Assim, acho que hoje nesse cenário econômico a importância do balanço, de olhar o perfil da dívida das empresas, liquidez,
a capacidade do management, isso que sempre é importante, é ainda mais importante quando você vai olhar o micro. Então, acho que quando a gente vai pensar nas nossas recomendações e tudo mais, eu acho que isso passa a ser cada vez mais importante. E a dificuldade do sell side nessa hora é a velocidade, né? Assim, o buy side consegue reagir talvez muito mais rápido do que o sell side nessas mudanças econômicas muito drásticas. É difícil a gente ir lá e mandar a recomendação de uma ação toda semana. Não é também muito nosso papel, né? Eu acho que o nosso papel é justamente num momento como esse de um cenário mais desafiador de crise, tá sempre se questionando, sempre pensando, sempre trazendo uma análise diferente, muito mais do que a recomendação em si, tentar ajudar o buy side nessa hora com novas análises, com novos jeitos de olhar essas empresas, né? Para justamente nesse stock picking que é muito mais relevante nessa hora, tentar ajudar. Legal, legal, gente. Mais alguma? Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alice. Eu até já cheguei a estagiar lá com a Isabela em Active Research. Inclusive, a minha pergunta acaba sendo um pouco mais para você, mas todo mundo que quiser participar está super convidado. Na minha experiência, que não chega nem perto da de vocês, claro, com o mercado financeiro, eu percebi realmente uma quantidade de mulheres significativa. Ao passo que depois, quando eu tive uma experiência com inteligência de mercado, que era mais na parte de programação, eu percebi muito menos mulheres. E quando eu entrei no estágio, inclusive, foi assim uma coisa meio fora do normal. Tem uma menina nessa área. Então, a minha pergunta tem um pouco a ver, Isabela, e vocês também, considerando que essa nova habilidade está sendo inserida no mercado de programação e um pouco mais técnica nesse sentido, como vocês acham que isso pode impactar a diversidade no mercado financeiro? Considerando realmente essa diferença de perfil mais masculina vinda da parte de programação. Elis, agora que eu estou te vendo que eu te reconheci. É um bom ponto. Assim, o que a gente tem, pelo menos lá no research, não necessariamente pessoas que fazem uma faculdade, né, com esse foco. Acho que mesmo que vocês aprendam numa faculdade de administração, de economia, não sei ao certo engenharia, mas tem tido matérias que, por exemplo, eu nunca tive, né, na GV. Eu acho que as próprias faculdades nessas carreiras têm trazido novos conhecimentos para vocês, né? Então, muita gente que a gente entrevista, do INSPER, ou, enfim, da própria GV, mas o INSPER tem chamado minha atenção, que as pessoas já vêm com esse conhecimento, né, de programação, de data e etc. Então, isso não necessariamente se limitaria, né, a uma faculdade específica. Mas eu entendo o seu ponto. Acho que a história da diversidade ela tem, né, seu caminho, que começa desde uma faculdade que predominantemente tem meninos, e isso acaba entrando na carreira. Eu acho que o nosso trabalho cada vez mais em promover o mercado financeiro como um todo, né, dentro dessas faculdades, tentar mostrar, porque eu acho que tinha também um estigma muito grande, né, um ciclo vicioso, não, um lugar só de homem, então por que eu vou lá? Então, e você cria um estereótipo que, como você mesmo entrou e viu, não necessariamente é verdade, né? É um lugar que você consegue ser feliz, né, sendo, por enquanto, uma parcela menor daquela população. Então, eu acho que é um exercício constante, né? Acho que não tem como muito fugir disso. Bom, eu sigo a relatora completamente, e acho que se tem algum ponto que daria para complementar é que a gente não precisa se prender à institucionalização, né? Ou o que é institucional. Acho que, obviamente, cada um fazendo um pouquinho, você sempre acaba ajudando em termos de diversidade e obviamente, se você tem uma amostra que é menor uma vez, isso, no longo prazo, também deve continuar se refletindo numa população menor.
uma vez que a gente tenha mais diversidade na base, a gente espera que isso suba também. Enfim, pessoal, não sei se tem mais alguma pergunta, acho que a gente tem tempo para mais uma. E aí depois a gente esgota o tempo aqui. Isa, Marco, Paulo, obrigado demais pela presença, pessoal.